Gestão estratégica de pessoas com foco em competência. Até a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, tínhamos predominantemente produção artesanal, com o estabelecimento de um ou mais indivíduos do qual eram responsáveis por produzir integralmente certo produto. Já no início da Revolução Industrial, entre o século XVIII e XIX, com a migração das pessoas para as indústrias e fábricas, mudou-se também a forma do regime de trabalho, onde um aglomerado de pessoas em um único local forneciam seu poder de trabalho para o empregador. Essas pessoas eram tidas como mera força de trabalho, tinha-se foco exclusivo na produtividade e redução máxima de desperdício, sem se preocupar com o trabalhador em si. Nessa época, o próprio dono da empresa que realizava a gestão dessas pessoas. No final do século XIX e início do século XX, as organizações começavam a perceber que elas não são formadas apenas por processos e ferramentas, mas também por pessoas. Com isso, temos o surgimento dos primeiros departamentos de pessoas, no qual centralizava-se todos os processos, como por exemplo as contratações, pagamentos e registro dos funcionários. Também tivemos alguns esforços para implantar algumas iniciativas para o bem-estar do funcionário, como refeitórios e enfermarias, no local de trabalho, entendendo que as pessoas que ali trabalham têm necessidades e precisam de incentivos para produzir melhor. Na virada do século XIX para o século XX, tivemos influências de grandes pensadores como Frederick Taylor e Max Weber. Frederick Taylor, com a administração científica, visava a redução de desperdícios, padronização de processos, com a intenção de realizá-los em menos tempo e, consequentemente, produzir mais, incentivos para os funcionários, como a participação nos lucros da empresa. Os funcionários eram escolhidos conforme aptidão e perfil, e podemos resumir seus estudos em uma palavra: eficiência. Max Weber e a teoria da burocracia, nela existiam normas e regulamentos, dos quais devem descrever antecipadamente como um processo ou uma organização precisa ser executado. Formalidade nas comunicações, registros de ações e decisões para comprovação da ciência de todos os indivíduos envolvidos em questão, divisão do trabalho em tarefas menores e delegá-los a diferentes membros, com o intuito de obter execução mais eficiente. Meritocracia e promoções por desempenho. Próximo dos anos 50, o conceito de gestão de pessoa começa a ser desenvolvido. Os recursos humanos vêm com mais força, oferecendo remuneração extra, benefícios, melhores recrutamentos e avaliações de desempenho. Chegando na década de 90, com o avanço da tecnologia e grandes produções científicas, notou-se ainda mais a necessidade de inovações no campo da administração de empresas e nas relações entre as pessoas e as organizações. Atualmente, percebe-se uma mudança de paradigma no Brasil e no mundo, que reflete diretamente nas relações entre pessoas e organizações. As pessoas se tornam o diferencial competitivo das organizações e são vistas como empreendedoras, criadoras de inovação e são responsáveis por dar vida à organização, ou seja, uma empresa com capacidade de destaque em seu setor. Falando um pouco sobre gestão estratégica de pessoas, precisamos saber sobre o conceito de estratégia. Estratégias são planos e ações que uma empresa executa para chegar em seus objetivos de curto a longo prazo. Nesse meio tempo, temos clientes, concorrência, economia e leis que podem se apresentar como obstáculos, mas também podem ser uma oportunidade para tal empresa ou negócio. Falando de gestão estratégica de pessoas, ela tem papel fundamental no plano estratégico da empresa, que estão diretamente ligados aos objetivos da organização. A pessoa assume o papel de parceira da organização e cabe à gestão encarar as pessoas como fornecedoras de habilidades e como principal ativo organizacional e capital humano. Assim, a empresa precisa contar com profissionais competentes para serem capazes de executar as estratégias da empresa, gerar resultados e alcançar tais objetivos. Gestão por competência. Visa-se conduzir e alinhar as competências individuais do profissional aos processos organizacionais e objetivos estratégicos da empresa. Arranjos flexíveis de trabalho, preocupação com a qualidade de vida e a produtividade do funcionário é o foco das organizações. Valoriza-se a competição baseada nas competências, relacionamentos e inovações do empregado, para obtenção de resultados organizacionais e alavancagem no desempenho corporativo quando se trata de aspectos financeiros e mercadológicos. Unindo e organizando os conceitos abordados até aqui, Bruno Rocha apresenta um esquema de gestão estratégica. Podemos observar pelo esquema que o desenvolvimento de qualquer competência organizacional está vinculado às pessoas, o modo pelo qual os profissionais são gerenciados, inspirados e desenvolvidos, desempenham um papel essencial na configuração da competência organizacional. Aqui nós vamos abordar a competência organizacional. Nos últimos tempos, a gente teve um aumento de empresas que gerenciam o desenvolvimento de instituições.
Elas fazem pesquisas sobre questões que envolvem o colaborador, os gestores e o ambiente de trabalho. Com esses resultados, as empresas são capazes de desenvolver um plano de ação de melhorias, criação de metas e competências organizacionais. Então, essa união entre o que a empresa espera do colaborador e o que o colaborador se compromete a assumir com a empresa é chamado de competência organizacional. Durante muitos anos, utilizava-se o conceito de VBR, que é a visão da empresa baseada em recursos, que não era nada mais do que apontar os principais recursos de uma empresa, sendo eles positivos ou negativos, onde no futuro poderiam se tornar ativos tangíveis ou intangíveis, que são diretamente ligados ao desenvolvimento do capital da instituição. Então, esses recursos são tudo aquilo que as empresas possuem e oferecem tanto ao mercado quanto aos colaboradores, por exemplo, sistemas, processos, estruturas, networking, tudo isso visando o desenvolvimento do capital. Para criar e mapear as competências, a gente precisa, além de analisar as atividades individuais entre os colaboradores, precisa avaliar as necessidades da empresa, apontar os chamados fatores chaves do sucesso, analisar o potencial da empresa comparado com as suas concorrentes de mercado, então aí a gente pode ter um resultado que varia de fraco até mesmo ao benchmarking, avaliação dos valores, sustentabilidade e versatilidade da competência em relação aos princípios da organização e detalhar os recursos da empresa. Tendo isso mapeado, a gente tem a implicação das competências organizacionais para a estratégia. Então, com a excelência em execução referente às competências estabelecidas, a estratégia vem como um bônus para a alta performance. Para isso, a análise de competência nos aponta quais são os recursos ainda faltantes para a realização da estratégia. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas empresas, a LDC e a Gavilon. Então, enquanto uma opta por ter os próprios armazéns e terminais, a outra, a partir de um estudo estratégico, passou a optar por um meio de produção conhecido como leves em ativos, que visa não possuir nenhum terminal ou armazém próprio e fazer uso de serviços alugados. Então, uma tem um foco em uma produção menos eficiente, porém mais lucrativa, enquanto a outra visa uma produtividade mais cara. Nós temos também melhorias na competência ligadas à estratégia. Então, por exemplo, o aprimoramento dos serviços tecnológicos, que favorece a otimização dos serviços de TI e colabora para uma melhoria nos processos, a capacidade de se recuperar das mudanças drásticas do mercado. Então, tanto empresa quanto colaborador tem que estar sempre preparado para se adaptar e evoluir junto com o movimento do mercado. Realizar downsizing, que visa um gerenciamento com foco na redução de gastos administrativos. Então, reduz processos considerados ultrapassados e aumenta a eficiência das tarefas. Entre os procedimentos padrões do downsizing, a gente pode citar as terceirizações de funcionários, que nos últimos anos tomaram um grande espaço dentro das empresas, visando baixo custo para a empresa em relação aos colaboradores e muitas vezes uma facilidade processual e jurídica, além, é claro, de criar alianças estratégicas, dentre outras coisas. Um ponto também que a gente tem aqui é a internacionalização das empresas. Então, a gente gera a ideia de que suas competências são tão elevadas e realizadas com êxito que ambas as empresas deixaram de existir apenas em seu país de origem, se expandindo, através de diversas filiais pelo mundo. Um cenário diferente do que o que a gente encontra aqui nas pequenas empresas. Então, infelizmente, as pequenas empresas podem acabar tendo dificuldades diferentes para conquistar essa prática de estratégia e competência ali na sua rotina, porque a gente tem baixo investimento na gestão, pouca cultura de feedback, grandes preocupações sobre pequenos resultados, e isso acaba fazendo com que as questões de competências e estratégias passem para o segundo plano em suas prioridades. E isso é um problema porque as pesquisas apontam que a combinação de fatores entre baixo recurso e pouco rendimento dos colaboradores resulta em uma contínua baixa performance, entrando em um declínio decrescente. Entretanto, as pequenas empresas devem ter como meta o seu desenvolvimento contínuo. Então, para isso, precisa que se implemente uma nova cultura. Conforme seus recursos passam a ser controlados com precisão, gerando resultados consolidados, ela já se torna existente uma possível iniciação para a criação de competências e assim por diante. Então, visando a gestão por competências, o que uma pequena empresa precisa ter em mente?
os 5 pilares: o financeiro, os processos internos do negócio, o cliente, o aprendizado e o crescimento. Tudo isso envolvendo visão e estratégia. Então, ela tem que se fazer esses questionamentos, como por exemplo para o financeiro. Para ter sucesso financeiramente, como devemos aparecer para os nossos investidores? Na parte de processos, a gente pode se questionar: para satisfazer os clientes, em quais processos eu devo me sobressair? Na parte de clientes, no centro da questão, a gente pode ter também a questão de, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes, e com isso levar o aprendizado e o crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Então, tudo isso envolvendo a visão e estratégia pode levar essa pequena empresa a um novo patamar. Bom, aqui a gente vai falar das competências individuais. E dentro delas a gente começa detalhando as entregas e capacidades, que são os pilares da competência para a realização de entregas. Dentro delas existem 3, que são conhecimento, habilidade e atitude. E eles são importantes para que os colaboradores cheguem aos resultados esperados, ou seja, que eles consigam realizar as suas entregas. E as competências só são vistas quando as entregas são feitas, ou seja, elas são o meio para que a gente chegue ao fim. Dentro das capacidades e competências, a gente tem níveis de complexidade, que vão desde o mais baixo, ou seja, do cargo talvez menos complexo, por assim dizer, até o mais complexo, por exemplo, de um analista júnior até um CEO. Ele tem que ir se desenvolvendo ao longo da sua carreira para que tenha um conhecimento, habilidade e atitude cada vez maiores e mais de acordo com a sua organização e objetivo. E dentro disso a gente pode aplicar para processos dentro da empresa também, por exemplo, desenvolver um plano de relacionamento com o cliente que ele vai desde o atendente até um gerente de negócios, pegando a ponta toda do nosso processo. Dentro disso, a gente traz os eixos de carreira e desenvolvimento, que são basicamente com o objetivo de que o profissional consiga contribuir cada vez mais com a organização, realizando trabalhos mais e mais complexos. Para que isso possa acontecer, a gente tem que ter uma estrutura muito definida de acordo com a natureza do trabalho e os eixos de carreira. E elas, por sua vez, devem refletir as especificidades do negócio, ou seja, com que trabalha, e os objetivos e características da organização. Trazendo de volta as competências, a gente traz a distinção dos conceitos correlatos, que são o conhecimento, atitude e habilidade. Como conhecimento, a gente diz que é o que o indivíduo sabe em si. A habilidade como a capacidade de realizar alguma tarefa, utilizando o seu conhecimento, e a atitude como a sua predisposição a realizar algo. Com esses 3 pilares, mais a bagagem pessoal, os valores pessoais de cada um, a gente tem as concepções que vão nortear o comportamento de cada um. Classificando as competências individuais, a gente traz 3, as de negócios, sociais e técnico-profissionais. Como de negócios, a relação dele com a empresa, não só com os outros colaboradores, mas com a estrutura organizacional, com o objetivo, com a, como podemos dizer, com os conceitos da empresa em si, as sociais dele com os outros colaboradores, uma relação interpessoal, e técnico-profissionais, os conhecimentos técnicos que ele tem para realizar as suas tarefas, para chegar aos seus objetivos. Teoricamente, isso tem que estar alinhado com as competências organizacionais, mas não é o que costuma se ver sempre. Para que a gente consiga selecionar alguém que tenha as habilidades e conhecimentos e atitudes que a gente quer, é importante fazer um processo seletivo muito bem feito para que o indivíduo consiga ser bem selecionado e desenvolver os eixos de carreira e nível de complexidade que a organização pede.